Reflexão sobre o livro do profeta Malaquias. Advertência à palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Vocês me perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as suas terras em herança e de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados de terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra seu pai, e o servo seu senhor. Eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta ao Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao altar. E mesmo assim perguntam de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal nenhum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de vós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo ao meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor do Exército. E não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incensos e ofertas impuras são trazidas a meu nome. Porque grande é o meu nome entre todas as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam, ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda, e que a sua comida é desprezível, e ainda que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifícios, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta ao Senhor. Maldito o enganador, que tendo um rebanho macho e sem defeito, promete oferecê-lo, depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre todas as nações. Malaquias 1, de 1 a 14. O profeta Malaquias é um dos profetas menores. Não por conta de importância, como todo mundo já sabe, mas por causa do tamanho do seu livro. São apenas 4 capítulos. E nesses 4 capítulos ele traz uma mensagem muito forte. Uma outra coisa também que se deve ver com relação ao profeta Malaquias é que muito pouco se sabe sobre esse profeta. Além do seu nome, que significa mensageiro ou anjo, alguns estudiosos ainda dizem que poderia ser um livro escrito por Esdras ou por Neemias. Bom, a respeito disso não se sabe. O que se sabe ao certo é o que está escrito na própria profecia. E ele dá pistas de quem seria. E isso a gente vai ver pelo momento onde se escreve. O livro do profeta Malaquias ele foi escrito numa época de bonança. O templo já havia sido reconstruído por Esdras e os muros de Jerusalém já haviam sido reconstruídos e estava muito próximo da conquista de Alexandre o Grande, entre o cativeiro babilônico e o cativeiro persa e o cativeiro grego. Foi um período
onde o povo de Deus teve uma grande abundância, viviam em paz, havia uma tranquilidade na terra e não se temia, ao menos nesse momento, uma invasão estrangeira. E por conta disso, o povo começou a desleixar com o serviço de Deus. Malaquias escreve nesse momento, ele também vai prenunciar a vinda de Cristo, o que ele chama esse nascimento de Cristo como sacrifício puro em todo o mundo, como está no capítulo 1, versículo 11. Malaquias também censura duramente o povo por causa do desleixo para com as coisas de Deus, e dizem que quando faziam a obra, faziam com infidelidade, desleixadamente. Eles ofertavam animais roubados, eles davam para Deus ovelhas defeituosas e doentes. Nesse momento também Malaquias censura os sacerdotes porque falsificavam a palavra, além de sacrificar os animais doentes que eram ofertados pelo povo, que não deveria ser aceito pelos sacerdotes. Eles também falsificavam a palavra, ensinavam de maneira infiel, desnorteando ou levando que muitos fossem para os caminhos errados, porque o único objetivo deles naquele momento era receber as ofertas e que estavam nessas questões. Algumas coisas a gente deve levar em consideração ao ler o livro de Malaquias. A primeira é a identidade do autor. E, embora não seja muito clara, provavelmente ele era um sacerdote. E ele presenciou a decadência e a corrupção no templo, que faziam no templo, e o desleixo para com as coisas de Deus. Como consequência disso, essa decadência para com as coisas de Deus vai ser levada a que Deus purifique o seu povo. E a purificação do seu povo vai vir com um novo cativeiro, quando Deus pesa a mão sobre o povo de Israel e permite que um novo cativeiro seja construído dessa vez pelos gregos, que depois vai ser substituído pelos romanos. E aí vem a vinda de Cristo e aquele povo de Israel não mais voltaria a ter um predomínio sobre a terra como se esperava. Até mesmo com a vinda de Cristo, as pessoas do reino de Israel esperavam que Cristo viesse como um rei para libertar o povo e que Israel novamente dominasse a terra. Bom, não foi isso que aconteceu, mas Malaquias está dizendo isso. Outra forma interessante de ver é que esse livro ele é construído em cima de perguntas e palavras. Parece que o profeta está dialogando com Deus. Deus está reclamando que a sua obra não está sendo feita da mesma forma, da forma como deveria, e o profeta retruca. Parece que ele quer saber como é que as coisas estão dizendo. O versículo 1 vai estar sempre isso. Deus diz: eu os amei, eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amastes? E Deus responde: não era Esaú, irmão de Jacó? Eu amei a Jacó e rejeitei Esaú. Os edomitas eram os descendentes de Esaú e que Deus havia prometido que eles sempre ficariam sob os pés ou sob o domínio dos israelitas, que era o povo de Jacó, os descendentes de Jacó. E mesmo que os povos de Edom, os descendentes de Esaú, dissessem que fomos esmagados e que reconstruiremos, o Senhor dizia: podem construir, mas eu vou demolir, porque vocês serão chamados de terra perversa. Essa gratidão, esse amor que Deus tinha ao povo de Israel, nesse momento onde as coisas estavam indo bem, não foram levadas ao povo da mesma maneira. E aí Deus começa a dizer que vocês desonram a minha casa. E o povo ainda pergunta: profeta,
o povo, através do profeta, ainda pergunta: em que nós te desonramos? E aí Deus diz: trazem animais cegos para sacrificar. Vocês não veem mal algum, vocês não se importam em trazer animais doentes, vocês não se importam em trazer animais impuros, vocês não trazem o que tem de melhor para vocês, vocês dão o pior para vocês. Entrega isso para o governador, para ver se ele vai se agradar daquilo que vocês têm trazendo. Na verdade é isso que está dizendo. O povo tinha muito respeito para com os reis, para com os governadores, para com as pessoas, e dava o que tinha de melhor para eles, na intenção de agradar a essas pessoas, mas para o serviço de Deus colocava-se sempre o que tinha de pior. Não se entregavam completamente ao trabalho de Deus. E nesse momento, Deus também culpa os sacerdotes, porque os sacerdotes aceitavam essas ofertas, e para não perder essas ofertas e para continuar até sobrevivendo, esses próprios sacerdotes também sacrificavam animais impuros, animais roubados, e Deus dizia que dessa forma não aceitaria. Mas na frente ele vai dizer: quem dera houvesse alguém que fechasse as portas do templo para que isso não fosse feito dessa maneira. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e oferecem sacrifício, eu deveria aceitá-los da sua mão? Deus não aceita sacrifício pela metade. Diante disso, a gente pode tirar algumas lições práticas para isso. Uma coisa é evidente: sempre em tempos de bonança, quando as coisas estão muito bem, parece que os seres humanos têm uma tendência natural em abandonar as coisas de Deus. Parece que a obra de Deus é esquecida. E a gente se contenta em fazer uma ida formal ao culto. Nós vamos e escutamos uma boa música. Nós vamos e ouvimos uma boa mensagem, mas que também não vai entrar e sair pelos ouvidos. O coração não será muito atingido. Vamos fazer uma oração e de vez em quando essa oração ela já está repetida, porque falamos sempre as mesmas coisas e muitas vezes a gente nem pensa no que está dizendo. Outras vezes a gente costuma utilizar a palavra de Deus, ou a Deus, em nosso benefício, sempre querendo que as coisas estejam boas e que as coisas se resolvam para a gente. Mas esquece que Deus é o Senhor e não nosso servo. Então nós queremos prosperidade, nós queremos saúde, nós queremos uma vida mais tranquila, e não tem nada de errado em querer tudo isso, mas a vontade de Deus não está sendo levada em conta. A vida diária e a conduta de um serviço ao Senhor e a palavra sendo levada para todos os lugares não se deixam. Hoje nós preferimos dar dinheiro para que as mensagens, evangelistas levem, missionários levem a palavra às partes mais distantes da terra, mas nós não queremos fazer isso perto das nossas casas. É muito fácil a gente falar de guerras ou de orar pelos países que estão em guerra quando existe uma guerra perto de nós e nós simplesmente não conseguimos ver que existem pessoas passando fome, que existem guerras, que existem problemas, e nós mesmos não damos o sacrifício para Deus, que é a nossa ação, o nosso trabalho. Nós somos excelentes profissionais, nós somos às vezes excelentes pais, excelentes amigos, mas não somos bons crentes. Isso leva a que Deus tome uma atitude, e é isso que ele vai dizer. Esse templo vai ser purificado, essa terra vai ser purificada, e Deus vai pesar a mão, e ao pesar a mão, nós vamos fazer isso. De prático, a gente deveria pensar então nesse primeiro capítulo de Malaquias e ver que o quanto temos sido negligentes com o trabalho a Deus. Quanto do nosso melhor tem sido oferecido para a obra de Deus. A gente se preocupa em ganhar dinheiro para ter boas roupas, boas casas, bons carros, mas em que isso vai contribuir para a obra de Deus? Não significa que a gente não queira comprar ou não queira ter coisas boas para o nosso bem-estar, mas significa que tudo abaixo da terra deve ser utilizado para a honra e glória de Deus.
Que a graça, a misericórdia e a paz do Espírito Santo esteja com todos nós.